Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, para nossa edificação nesse momento. No Evangelho segundo João, capítulo 1. Farei a leitura dos versos de 1 a 14. Peço que vocês acompanhem. Evangelho segundo João, capítulo 1, dos versos de 1 a 14. A palavra de Deus diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Esse período natalino é um dos períodos agradáveis, onde a gente já vai chegando no final do ano com aquele sentimento de conclusão de coisas. É tempo de encontros, trocas de cartões, amigo secreto, compra de presentes de Natal, jantares especiais, confraternizações, e tudo isso é muito bom. E geralmente as pessoas têm sempre aquela mensagem natalina também, né? Dizem que o espírito de Natal está no ar, e aí as pessoas ficam mais mansas. É interessante, em fevereiro já acaba isso, quando o carnaval chegar, mas pelo menos nesse período você vê as pessoas, até aquelas mais improváveis, dizendo que nesse Natal o menino Jesus nasça no seu coração. Você olha assim, quem está falando isso? Aí você se espanta com aquelas atitudes assim. Que interessante é esse período. E meus irmãos, eu sei que existe muitas polêmicas sobre o que se faz no Natal ou o que se não faz, desde enfeites de casa, presente, se comemora ou se não comemora. Existem grupos mais radicais cristãos que não querem nem saber de um pisca-pisca, até a luz do carro eles deixam desligado para não piscar. Eles não querem árvore de Natal, eles não querem enfeite, se falar Papai Noel é excomungado. Então, assim, existem aqueles grupos mais radicais, existem aqueles outros que estão só no enfeite mesmo do brilho da luz, como se a vida fosse gramado nessa época. Grandes festejos, esse espírito natalino, coisa tão linda, luzes nos entretendo. Eu queria que a gente pudesse, nessa hora, já que temos comemorado ao longo desse mês de dezembro, em cada domingo, celebrando a vinda de nosso Redentor, estudando nessa série os atributos do Deus encarnado, que a gente pudesse, se você quiser participar dessas coisas, todas que são lícitas, pode participar. Ninguém aqui da igreja vai lhe excomungar, se tiver nada disso, mas eu queria que você concentrasse no que é mais importante. Se você quiser fazer um jantar, faça, me convide, inclusive. Se quiser dar presente de Natal, pode dar, e lembrem do pastor também. Meu número é 6 ou 7 de camisa. Se você quiser comprar ingressos para assistir o Natal Luz, vá, que é uma maravilha. E se quiser companhia,
estarei disposto a ir também com você, mas assim, participe de tudo que for lícito, sem dificuldade alguma, mas não esqueça do principal. Celebre o que realmente nós estamos falando. Natal é a vinda do Filho de Deus a esse mundo. E essa história bendita precisa ser lida, proclamada, compreendida, e deve levar as pessoas a se prostrarem, adorarem o Redentor, viver para a sua glória. Pois o que mais esse mundo de trevas precisa é conhecer a verdadeira história, que um pisca-pisca, uma luz bonita, essas coisas não vão encantar, mas que a essência da mensagem vocês têm, e eu gostaria que a gente pudesse refletir sobre ela nessa hora. Eu escolhi o texto de João, porque dos 4 evangelistas, ele é considerado, se é que a gente pode assim chamar, o mais teológico, onde ele traz a essência, não só a narrativa, mas o porquê das coisas. Nós temos a história de Jesus narrada pelos 4 evangelistas, os 3 primeiros sinópticos mais cronológicos dos feitos de Jesus, e João, que resolveu concentrar sua atenção nos últimos dias de Jesus. Não fala nada especificamente sobre sua infância, como Lucas, que trouxe vários detalhes, mas ele se concentra sobre quem é Jesus, e ele tem um propósito ao escrever o seu livro. Seleciona apenas 7 sinais, que ele não quis nem chamar de milagres, mas 7 sinais, para mostrar quem é o Filho de Deus. E lá no finalzinho do livro, poucos livros vêm com as coisas resumidas assim. Qual o propósito dele ter escrito? Aqui ele explicita. Lá no finalzinho, no capítulo 20, ele diz, na verdade, verso 30, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse livro foi escrito para despertar fé naqueles que ainda não têm, e esse livro também foi escrito para conservar a fé daqueles que possuem, para fortalecer a fé dos crentes. Verdades importantes são ditas de forma muito simples, aqui para quem está começando, para pessoas que não entendem nada de Bíblia. Ao mesmo tempo, no Evangelho de João, nós temos coisas extremamente profundas, que, como alguém já disse, uma criança poderia brincar nessa piscina sem se afogar, e um elefante pode se afundar, porque é simples, mas ao mesmo tempo profundo, tudo aquilo que é narrado aqui nesse Evangelho. E eu gostaria que a gente pudesse ficar apenas nessa perícope que lemos, de João capítulo 1, dos versos de 1 a 14, e a gente pensasse um pouco sobre esse Filho de Deus que nós precisamos crer e continuar crendo, que é a razão maior do Natal, é o sentido maior da nossa vida, e que devemos pensar sobre ele não só nessa época, mas daqui a 2 meses também, quando chegar o meio do ano de novo, quando o inverno chegar, devemos pensar, ou seja, em todo o tempo. Essa é a mensagem que nós devemos ter diante dos nossos olhos. Na verdade, estou só me aproveitando do período para poder falar sobre uma verdade que está no nosso coração e que é central para as nossas vidas sempre, a mensagem do bendito Filho de Deus. O texto ele tem algumas divisões naturais que você vai acompanhar comigo. Os versos de 1 a 5 falam sobre a pessoa de Deus, do Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, da sua pré-existência, da sua atuação, alguns de seus atributos, versos de 1 a 5. Depois, versos 6 a 9, fala que ele foi pré-anunciado. O Filho de Deus foi pré-anunciado, aqui especificamente por João Batista, mas desde antes já foi pré-anunciado. Depois, a relação que as pessoas tiveram, a experiência de fé que os homens tiveram diante desse Deus, do bendito Filho de Deus. Alguns rejeitaram, outros aceitaram. Então nós vamos ver isso aqui também, a rejeição e a aceitação. E para concluir, versículo 14, nos fala de novo quem é esse bendito Filho de Deus, citando especificamente a sua encarnação. Eu quero pegar as palavras finais aqui agora, desse resumo, dessa conclusão do verso 14, que diz assim, que vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai. Eu quero falar então para vocês nessa hora sobre a glória do Filho de Deus. Vamos falar sobre a glória do Filho de Deus. Primeiramente, a sua pré-existência, versos de 1 a 5. Vamos acompanhar o que é dito sobre ele. Eu queria que você admirasse, compreendesse o que é dito sobre Jesus Cristo, sobre esse que nós, nessa época natalina, visualizamos numa manjedoura, um bebezinho, igual aquela criancinha que está ali e fala: oh, meu Deus do céu, meu bebê aqui. Aí pega a criancinha assim no colo e fala: Jesus é tão lindo, tão maravilhoso, porque um bebê é lindo e maravilhoso, mas a gente precisa enxergar mais do que uma criança, e é essa visão que João nos dá aqui. Quem é Jesus Cristo? Quem é esse que é o Filho de Deus, que nós devemos crer e devemos continuar crendo? Então, ele usa algumas expressões aqui para explicar alguns aspectos, não todos, sobre a pessoa de Cristo. E ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele fala sobre a eternidade do nosso Redentor. Ele é pré-existente. Esse que nasceu na manjedoura não começou ali, ele já existia. Lá no princípio, quando você abre Gênesis 1, que tem a primeira informação lá dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Inclusive, você está vendo que João e Gênesis começam praticamente do mesmo jeito. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o Verbo criando o céu e a terra. Quem é que estava criando o céu e a terra? Então a gente vai entender que quando nada existia, Jesus existia. Ele é pré-existente, ele vive na eternidade, antes de criar o tempo e o espaço. A segunda pessoa da Trindade já está lá. Já falei da segunda, vou falar das três. Então o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, bendito para sempre, por toda a eternidade, resolveu numa reunião de conselho dele com ele mesmo, o próprio Deus, criar todas as coisas, traçar um plano para a sua criação. E quando ele começa a fazer as coisas aqui, quando diz haja luz, quando ele começa a criar todas as coisas, Jesus já estava lá. Não é que ele começou ali também, não. Jesus não começou no dia que nasceu ali na manjedoura, não, né? Começou em Gênesis 1. Não, ele é antes de Gênesis 1. Ele é o Verbo eterno, é a palavra eterna, que estava com Deus e é Deus, lá no princípio. Tanto a uma referência como a criação, mas antes da criação, ele já existia. Então o que a gente sabe sobre o bendito Filho de Deus? Ele é eterno. Agora veja que maravilha, olha uma criança e fala: meu Deus, como é que o eterno está aqui agora? Agora você entende porque que Simeão, quando pegou a criança na mão, olhou assim e disse: Senhor, pode me levar para o céu, porque meus olhos já viram a tua salvação. Ele estava ali naquele momento com o eterno Deus encarnado. Imagine que maravilha. Então nós vemos aqui que dentre as glórias do Filho de Deus aqui, ele é eterno. O que mais? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, não era simplesmente alguém que estava, um anjo que estava junto com Deus. Ele estava lá desde o princípio, os anjos contemplando Deus fazendo ali, depois que foram criados. Então Jesus foi criado naquela época. Não, ele estava com Deus, ele é Deus. E ele estava no princípio com Deus. Então, a segunda coisa que é dita aqui é sobre a sua divindade. Jesus não é apenas um nome que você pode citar como um grande exemplo, ao lado de Sócrates, Platão, Confúcio, Madre Teresa de Calcutá. O pessoal começa a pegar uma linha assim, vai citando alguns nomes de algumas frases bonitas de alguém que fez alguma coisa na história, e aí pega Jesus e bota num desses. Não, Jesus é Deus, é diferente. Ele é pré-existente, ele é eterno, ele é Deus, ele estava com Deus, ou seja, ele, o Pai e o Espírito, o Deus único, trino, pré-existente, antes de todas as coisas. O que mais é dito sobre ele? Verso 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A informação que nós temos aqui agora, de que aquele
menininho, bebezinho da manjedoura, com um boizinho ali do lado do presépio. Aí você olha para a criança e vê ela chorando, envolta em faixas. Aí você, meu Deus, ele foi quem criou tudo isso aqui. E o tudo isso aqui que você vai dizer, no máximo, é a sua cidade, aquela colina, não, ele criou o planeta que você vive. Ele criou todos os astros que existem no universo, todas as galáxias. Tudo que existe foi ele quem fez. Quando lá no início ele começou a falar, haja luz, essa voz falando, quem era essa palavra? Era ele. Ele é o Criador. Imagina só, você agora com a criança, dizer, esse aqui, bebezinho, é o Criador de tudo que existe. Como pode uma coisa dessa? É algo para a gente ficar maravilhado com a glória do Filho de Deus. É por isso que João diz, nós vimos a sua glória. O Deus Todo-Poderoso, pré-existente, a própria divindade, porque nele habita corporalmente toda a divindade. Ele não é meio Deus não, ou semideus, ele é Deus. Ele é Criador. Tudo que existe, tudo que vê a existência, foi criado por ele. O que mais é dito sobre Jesus Cristo? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. É ele quem tem o poder de dar vida. É ele quem pode iluminar a vida dos homens. É ele quem pode trazer redenção, salvação para o mundo perdido. Ele é o nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A vida está nele. Quando Deus fez Adão, era Cristo fazendo Adão à sua imagem, dando vida. Só quem pode dar vida, fôlego, quem sustenta todas as coisas, é Jesus Cristo. Então eu queria que você pudesse ampliar sua visão e não restringi-la a uma manjedoura. Por mais bonito que seja a cena e humilde, mas que você pudesse ter essa visão que João aqui nos traz. Ele é eterno. Essa criança nascida, ele já existia antes de todas as coisas, e ele já existia antes porque ele é Deus, nunca foi criado. Ou como já foi dito nas confissões da igreja, ele é eternamente gerado. Ele é o Filho bendito eternamente. Ele é Criador. Tudo que existe há nesse mundo é obra das mãos dele. Ele é doador da vida, salvação, redenção. Verso 5, a luz, já que ele é a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ou seja, Jesus Cristo é aquele que traz o triunfo das trevas, da luz contra as trevas. É claro que nesse sentido aqui que ele fala, ele mostra não apenas das trevas propriamente ditas, como da luz, mas da própria maldade, do próprio pecado. Ele é quem triunfa sobre todas as coisas. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram. Parecia até que ia prevalecer, quando lá na cruz do Calvário ele estava sendo morto. Meu Deus, o Redentor morreu. Não, mas ali tudo fazia parte do plano eterno. A luz bendita nunca se apagaria. E o Redentor que morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Bem, aqui nós vimos algumas coisas sobre a pessoa de Jesus Cristo. Eu queria que você pudesse pensar sobre isso e as aplicações que isso pode ter para a sua vida. Você já parou para pensar quem é a pessoa que você ora? Você que é crente, quando você ora, você está orando ao Rei do Universo. Quando você está fazendo suas petições em nome de Jesus, você não está pedindo, porque às vezes os problemas da nossa vida parecem tão grandes, que Jesus está meio sem força para poder nos atender em nossas necessidades. Quando você orar, você está orando ao Deus eterno, à plena divindade. Você não está orando a um semideus, que vai ver se consegue alguma coisa com o pai dele. Você está falando com o próprio Senhor, que é o Criador, que é o doador da vida, que é o que triunfa sobre as trevas e nunca vai ser perdedor. E é por isso que ele nos chama, nas Escrituras, Deus nos chama de mais do que vencedores.
Agora, se você não é crente, eu gostaria que você pudesse olhar para esse texto e pensar o seguinte: Jesus Cristo não é apenas um judeu que veio a esse mundo, um bom rabino, um bom homem que fez boas ações, deixou bons ensinamentos, como grandes vultos do passado. Não, Ele é Deus, Ele é maior do que todos nós, porque Ele é o nosso Criador, nós somos feituras dEle, e devemos então nos render diante dEle, reconhecer a sua eternidade, a sua divindade, reconhecer que Ele é o Criador de todas as coisas. Nós não somos obra do acaso, também não somos filhos dos alienígenas do passado, mas nós somos criação de Jesus. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador, a vida está nele, é Ele quem pode chamar pessoas mortas em seus delitos e pecados e fazê-las terem uma nova vida, é Ele quem pode transformar o coração das pessoas, é Ele quem triunfa sobre as trevas. Quando o mal começar parecendo que está invadindo tudo, você lembre, Ele, a luz dele é uma luz que nunca se apagará. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Você é nascido de Deus e o maligno não lhe toca. Contemple o Filho de Deus, creia no Filho de Deus. Igreja, tema o Filho de Deus. Não brinquemos com Ele, como se fosse apenas um bebezinho que não está nem ouvindo o que a gente está fazendo. Não, Ele tem consciência plena de tudo o que acontece. E um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, para darmos conta de tudo aquilo que fizermos nesse mundo. Tema o bendito Filho de Deus. Nessa época natalina, de tantos encontros, que você possa ter a coragem, a ousadia em algum desses jantares. Já que tem jantar, você fala: pessoal, poderia me dar a atenção de vocês por 30 segundos, 1 minuto? Nós estamos aqui reunidos por causa das comemorações do Natal. Queria lembrar só uma coisa: cita um versículo, cita o 14, ou cita pelo menos um desses que nós lemos aqui. Cita a palavra de Deus, ouse proclamar o Evangelho. Em vez de você só falar assim, ó, que o menino Jesus nasça no seu coração, essas frases prontas que o pessoal faz, tenha a ousadia, a coragem de testemunhar de quem é o Filho de Deus. Por falar em testemunhar, é isso que nós vamos ver agora dos versos 6 a 9. Vimos inicialmente a glória do Filho de Deus, a sua pré-existência. Agora o seu pré-anúncio. O texto vai fazer referência a um homem, que é João. João aqui não é o João evangelista que escreve, mas é João Batista. E ele diz: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. A luz é Cristo. João Batista é só um arauto do rei, e não foi o primeiro. Na verdade, ele está sendo o último dos profetas do Antigo Testamento, depois de um período de silêncio de quase 400 anos, e ele vem agora falando, anunciando. Ele é o Elias prometido de Malaquias, que diz que enviará aquele que vai converter o coração dos pais aos filhos. É o que prepara o caminho do Senhor, de Isaías capítulo 40. É o precursor, que vai dizendo assim: pessoal, acordem. Pois não. E é quando eu quero que vocês fiquem atentos para quem está vindo depois de mim. O arauto que vai preparando, tocando a trombeta, despertando as pessoas. O rei está chegando, o rei está vindo. Esse é João Batista. Nos dias de João Batista, houve um grande avivamento. Deus usou João Batista para despertar interesse em muitas pessoas pelo Evangelho. E as pessoas vinham, observe, não era para a capital, para a Orla do Guaíba, não era assim para shopping, Natal Luz. Onde é que João estava? João estava no deserto, não tem nada de atraente no deserto.
Não dá nem para fazer enfeite, né? Um restaurante do deserto, com enfeites de areia. Não dá nem para segurar a areia. Não tem nada lá. Aridez, calor ou frio extremo. Mas é lá que as multidões iam atrás dele, por causa da mensagem dele. E a mensagem dele não era uma mensagenzinha de motivacional, coisa arada, essas coisinhas de hoje assim, com argumentos falazes para enganar as pessoas. Era uma mensagem pesada: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O machado está posto na raiz e o Senhor já está para arrancar. E o povo lá ficava: o que a gente faz, seu João? Me diga o que a gente faz. Ele: vocês estão recebendo salário e estão insatisfeitos, rapaz? Fique contente com o salário de vocês, seus soldados. E o que eu faço? Por favor, me diga o que eu faço. Você tem 2 capas, pegue uma capa de vida com quem não tem nenhuma. Arrependei-vos. A mensagem de João era essa. Muita gente se arrependeu. E aí quando ele disse: esse João é um homem de Deus, aproveita. O negócio não é comigo não, gente. Eu só sou o precursor. Aquele que está para vir, que é maior do que eu, do qual eu não sou digno nem de me prostrar, desatar a sandália do pé dele. Eu estou aqui só para ele, mas eu não sou a luz. Eu só sou o mensageiro dele. E aqui nós temos um fiel mensageiro de Deus, um fiel arauto do Senhor, que preparou o caminho e podia dizer: gente, eu não sou a luz. O próprio Jesus veio se batizar ao Rio Jordão. Na hora que João olhou assim, João disse: mas eu preciso do teu batismo e o Senhor vem a mim. E ele: faça, tudo tem que ser feito conforme a lei determina. É para fazer, é para me batizar. Eu fico imaginando o constrangimento de João. É o meu rei, é o eterno Deus que está aqui, é o meu Criador, é o meu Redentor, é a luz encarnada que está aqui. Eu preciso de ti, o Senhor vem aqui para eu lhe batizar. E ali estava o Filho de Deus. João é esse discípulo fiel. Como a própria Escritura diz, ele não é o noivo, ele é o amigo do noivo que se alegra pelo casamento que está por vir. Esse homem então vem para preparar o caminho do Senhor, para que as pessoas pudessem ouvir. Ele veio para testificar da luz, para proclamar que a salvação só existe em um nome: Jesus Cristo. João Batista, que está ao lado de Jesus, pré-anunciando, e Jesus já surge naqueles dias, ele é uma figura de muitos outros pré-anunciadores que Deus levantou desde os primórdios, quando o próprio Deus disse que um dia nasceria alguém que vinha esmagar a cabeça da serpente. E toda vez que Deus levantava um homem, e esse homem anunciava a palavra, proclamava a verdade, testificava sobre a luz, mostrava que essa pessoa não é o Redentor, mas o Redentor está por vir. Todos esses estão pré-anunciando. E agora João Batista está dizendo: não sou eu ainda, é aquele ali. E agora todos estão diante do Messias, do Cristo. Eu sei que hoje em dia as pessoas fazem tudo promovendo a si mesmas, mas a gente vê aqui nos discípulos fiéis, eles não querem, porque eles não são Deus, eles não são todo-poderoso, eles não são os mais fortes. Os discípulos, eles se humilham porque eles são servos, eles pré-anunciam, eles declaram a verdade sobre quem Deus é. Eles não ficam nem roubam a glória que não é deles, mas eles glorificam aquele que é bendito para sempre. E aqui a gente tem uma lição muito importante para nós como igreja: nunca roubemos a glória que não é nossa. Se existe luz em nós, essa luz não é natural, é o resplendor da glória de Deus sobre nós. Jesus disse: nós somos a luz do mundo. Ai, pastor, nós somos luz também. Você é uma luz de espelho que reflete, um espelho rachado, mas reflete. Agora ele não, ele tem luz própria, e nós devemos prosseguir pré-anunciando. O que eu estou fazendo aqui agora é o que todo povo de Deus deve fazer: anunciar o Messias. O meu rei está voltando. Você está preparado para o encontro com o Senhor? Amós dizia: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Você está preparado para o encontro com o Senhor?
Porque quando você fica com a figura só da manjedoura, você fala, essa criança vai vir me dar uma bronca em mim. Esse bebezinho aqui, mas é tão fofinho, deixa eu levar para casa. Não fique com essa dimensão, não. O Filho de Deus é o próprio Deus, eterno, bendito, santo, todo-poderoso. Devemos contemplá-lo e ouvir os seus arautos, porque Deus tem sua voz sendo anunciada aqui. Muitos dos seus discípulos fiéis estão proclamando a mensagem. Ouça essa mensagem. Curve-se diante dessa mensagem. E a mensagem é graciosa, porque ela ilumina todo homem. A luz veio ao mundo. A gente não estava nas trevas e conseguimos sair correndo do buraco que a gente estava e apareceu a luz. Não, a luz veio a nós. É uma mensagem bendita, graciosa, por isso que é uma boa nova que Ele nos traz. E como igreja, devemos ser proclamadores dessa mensagem. Anuncie isso. Anuncie a verdadeira luz. Mostre o verdadeiro caminho. Mostre a verdadeira solução para todos os problemas que existem. Agora, se você ainda não é crente, Deus está falando com você agora mesmo, enquanto a palavra de Deus está sendo anunciada. E o anúncio para você é: arrependa-se enquanto há chance. Se você está afastado dos caminhos de Deus, a palavra para você é anunciada aqui agora, antes do encontro que você vai ter. Uma hora vai se encontrar, prestar conta diante de Deus. Então a hora é agora de dizer: Senhor meu e Deus meu, de prostrar-se, de se arrepender, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O arauto de Deus está aqui anunciando a mensagem de Deus: arrependa-se, creia enquanto tem chance. Depois que Ele voltar, será tarde demais. Você já teve a triste experiência de chegar atrasado por 10 segundos, 3 segundos que seja? O elevador está lá esperando, aí você, beleza, quando você vai, ele, pum, fecha a porta, você chega, a pé subiu. Ou o ônibus, meu ônibus, aí quando você saiu. Pior coisa é no aeroporto. Quem vai viajar essa semana vai mais cedo. Aí chega lá, esse voo está fechado. Aí você fala: não, mas por favor, deixa, eu não tenho outro horário agora. Não dá mais tempo. Já parou para pensar que vai ter um dia que não vai dar mais tempo? Não vai dar mais tempo para se arrepender. Não vai dar mais tempo para ficar esperando para... eu vou pensar. O convite é hoje. A notificação de Cristo é agora. Arrependa-se e creia. Você não sabe quando terá outra oportunidade. E se desperdiçar essa, quando quiser de novo, pode ser que seja tarde demais. Arrependa-se enquanto tem tempo. As multidões corriam ao deserto, ouviam a mensagem de João Batista e se arrependeram. Ouça hoje a mensagem de Deus ao seu coração. Não deixe para depois. Arrependa-se hoje, creia no bendito Filho de Deus. Tudo isso que foi escrito, diz João, foi escrito para que nós pudéssemos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo nele, tivéssemos vida em seu nome. Já vimos 2 partes do texto. A primeira parte, que fala do pré-existência de Deus, versos de 1 a 5, depois o pré-anúncio, os versos 6 a 9. Agora os versos 10 a 13, como é que os homens responderam? Qual foi a resposta de fé? Porque tudo é resposta de fé. O sim ou não é resposta de fé. É resposta diante do que Cristo veio fazer a esse mundo. Olha o que diz versículos 10 a 13. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Qual é a reação que as pessoas têm diante dessa mensagem? Primeiramente, o texto fala da rejeição e depois fala da aceitação.
Que é interessante, o texto diz que o verbo estava no mundo, ou seja, a palavra criadora, o Deus Todo-Poderoso, veio a esse mundo. O mundo que foi feito por ele. O Criador veio à sua criação. Só que as pessoas olhavam para ele e disseram: não gostei. O povo não o amou, não quiseram, ele foi rejeitado. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Inicialmente a referência aqui é aos judeus. Veio para os judeus não aceitaram. Mas é de uma forma geral a humanidade. Ele veio ao abismo dos homens e os homens estão mortos em seus delitos e pecados e eles não querem nem saber. O Filho de Deus foi rejeitado. E assim muitas pessoas ainda hoje o rejeitam. De quem você vai ter pena? De Jesus sendo rejeitado ou desses que rejeitam o Filho de Deus? Bem, aquele que foi rejeitado, ele o fez por amor a nós. Ele sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era rejeitado e dele não fizemos caso, declarou Isaías. Esse rejeitado é o único aceito diante de Deus. E ele foi rejeitado exatamente porque ele assumiu o nosso lugar. Para que aqueles que crescem nele não continuassem rejeitados, mas pudessem ser aceitos como filhos de Deus. O verbo estava no mundo, muitos não o aceitaram. Você faz parte desse grupo, dessa grande maioria de gente que rejeita essa mensagem? Você ainda rejeita essa mensagem? Você ainda olha para tudo isso e fala: isso não é para mim. O mundo não conheceu o eterno, o Deus encarnado, o Criador de todas as coisas, andou entre nós e as pessoas rejeitaram ele, mas teve aqueles que aceitaram. Aí o texto diz assim: mas todos quantos o aceitaram ou o receberam, aqueles que ouviram a mensagem dos seus arautos, ou do próprio Cristo, que também foi mensageiro, esses que ouviram essa mensagem e creram nela, Deus fez algo fantástico, deu-lhes o poder, ou seja, a condição de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ao invés de rejeitar a Cristo, aqueles que receberam a Cristo ou aceitaram a Cristo, entenderam, ali está o Redentor, ali está o Criador, ali está o Deus Todo-Poderoso, eu creio nele, eu me rendo a ele. Esses que assim fizeram, a Bíblia chama esses de filho de Deus. Eu sei que no dito popular todo mundo é filho de Deus, né? Quando você quer um negócio assim que ninguém lhe deu, você fala: eu também quero, também sou filho de Deus, não é? Então todo mundo é filho de Deus. Em que sentido eu até poderia admitir isso? No sentido que nós somos todos criaturas de Deus, fazemos parte desse mundo, todo mundo é filho de Deus no sentido que foi de criatura de Deus, ok. Mas o texto diz que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E só se torna filho de Deus quando Deus faz isso. Você já viu alguma criança abandonada em esses lugares de criança sem pai, como é que chama? No orfanato. A criança agora, não, mas eu vou ser filho daquele ali agora, porque eu determino em o nome do Senhor que eu sou filho daquele ali agora. Você pode determinar o que for, você não vai ser. Mas eu creio que eu sou filho daquele. Não é assim. Só se ele de lá vier até aqui e dizer: eu quero adotar esse aqui. Esse aqui. E por que não aquele? Não, aquele eu não quero não, eu quero esse aqui. Mas tem mais esses 2, 3 aqui. Eu quero esse aqui. Ele vem e adota. Do mesmo jeito, nós fomos adotados pelo Pai, graças à obra de Cristo Jesus. Foi Deus que nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Só quem crê em Jesus é filho de Deus. E para crer em Jesus,
Só Deus pode dar esse dom da fé. Ou seja, é uma obra de Deus em nossa vida. É por isso que no verso 13 ele explica que isso não é você aceitando. As pessoas que se tornaram filhos de Deus não nasceram do sangue, ou seja, não é uma descendência como se fosse a descendência do filho secreto de Maria Madalena, como se fosse uma coisa que fosse passada de sangue. Não, mas eu sou filho de Abraão. Não é do sangue, também não é da vontade da carne, da vontade humana, nem da vontade de nenhum homem, mas da vontade de Deus. Alguém só diz sim para o Senhor quando Deus, o Senhor, o habilita a fazer isso. E a minha oração sincera é que Ele esteja fazendo isso nesse exato momento, no coração de vocês que estão aqui, no coração daqueles que nos acompanham pela internet, porque isso eu não posso fazer. E eu confesso que eu queria ter o poder de pregar e dizer, pum, virou filho de Deus, pum, virou filho de Deus, mas eu não tenho esse poder. Eu posso me esforçar a fazer 40 dias de propósito e de jejum, mas não consigo fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Isso é um milagre. É um milagre do novo nascimento. É um milagre de Deus enviar o seu Espírito, tocar em nosso coração, nos despertar para as coisas dele, fazer a gente enxergar, receber esse toque de vida. Só Deus pode fazer isso, e Ele faz isso na hora que a palavra dele está sendo pregada. E é por isso que eu tenho grande expectativa e estou como quem com dores de parto nesse exato momento, pensando, será que enquanto eu prego Deus não vai estar tocando no coração de alguém e chamando essas pessoas da morte para a vida? Renda-se, aceite ou rejeite. A mensagem do Filho de Deus, a gente não fica estacionado deixando para depois. Alguns aceitaram, outros rejeitaram. A minha pergunta para você que está aqui agora: e você, aceitará ou rejeitará essa mensagem? Continuará endurecido em seus próprios pecados ou se renderá aos pés da cruz, acreditando que Jesus é Deus, o eterno Filho de Deus, Criador, Redentor, nosso Salvador, o que triunfou sobre as trevas e que nos libertou do império de Satanás para que pudéssemos ser livres para servi-lo. Rejeite tudo para viver ao lado daquele que vale mais do que tudo, que é o Criador de tudo, o bendito Filho de Deus. O texto conclui, meus irmãos, versículo 14 agora, com a expressão maior, dizendo que vimos a sua glória. O que é dito sobre ele aqui agora é especificamente a sua encarnação. O Verbo, ou seja, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, se esvaziou de sua glória e se vestiu de carne, ou seja, ele se encarnou. Ele veio, nasceu, assumiu uma natureza humana que ele não possuía. Continua sendo Deus, mas agora também absorve a natureza humana. E ele faz isso não provisoriamente. Ele veio para habitar com seu povo. Vimos a sua glória e habitou entre nós. Literalmente, é como a expressão, ele tabernaculou entre nós. Como no tabernáculo do Antigo Testamento era o lugar onde a gente percebia a presença de Deus no meio de seu povo, a presença de Deus no meio de seu povo é Jesus encarnado. Ele se tornou um de nós para trazer salvação a nós. A mensagem de Cristo ela é exclusiva. Não existe uma religião semelhante. A nossa religião ela é exclusiva. Eu sei que em nossos dias a gente não pode dizer que é exclusivo, né? Nós somos só mais uma opção dentre tantas outras. Você pode crer em Jesus, ou se preferir Mohammed, se você preferir Buda, ou você preferir qualquer, aí você crê em Shiva, ou seja lá o que for. Não,
A nossa mensagem aqui é: só existe um nome, porque só um é de fato Deus. E esse Deus eterno se encarnou, nasceu na manjedoura, viveu entre nós, pregou e veio para ser morto na cruz. Lá na eternidade, antes de criar todas as coisas, ele já tinha planejado isso, no conselho de sua vontade, que ia vir para morrer pelos nossos pecados, mas queria ressuscitar ao terceiro dia, e seria assunto aos céus, e depois voltaria para estabelecer seu reino e nos conduzir pelos séculos dos séculos em glória. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Tudo que Jesus Cristo nos traz é de graça, e não é pouca coisa não, viu? De vez em quando a gente tem uns brindes de graça, né? Eu trouxe umas 3 coisinhas aqui de graça, mas o Senhor veio cheio de graça. Já pensou se ele viesse cheio de ira? E ele habitou entre nós, cheio de ira e grande cólera. Imagine as pessoas pecando e o Senhor destruindo. Pensou errado, fulminado. Roubou, adulterou, se envolveu em corrupção, morte. Traiu a esposa, desobedeceu os pais. Imagine, ia ficar quem? O Filho de Deus vindo a esse mundo cheio de ira. Quem ficaria de pé? Conta para mim. Nem a sua vozinha, que você acha que está uma pessoa tão boa. Sua mãezinha querida ia também. Nenhum desses santos personagens que nós temos na Bíblia ficaria. Nem Maria, nem João Batista, nem Simeão, nenhum, porque todos são pecadores. Se o Senhor viesse cheio de ira, a gente estava frito. Mas ele veio cheio de graça. Ele veio para nos dar o que a gente não merece. Não merecemos nada disso, mas ele veio trazer salvação. Muitos rejeitaram, mas outros foram alcançados pela sua graça. Essa graça que ele veio cheio, foi caindo sobre seus filhos pactuais, e se hoje seus olhos estão abertos, é porque a graça de Deus veio até você. Ele não veio só cheio de graça, ele também veio cheio de verdade, porque tudo aquilo que Cristo fala, suas palavras são fiéis e verdadeiras. Não é uma conversinha do Papai Noel, faz assim que vai dar certo, o anjinho de não sei das quantas, o duendezinho do dentinho que bota debaixo, vai vir buscar a coisinha e deixa um dinheirinho. Isso não é mito, não é lenda, é verdade. O Criador veio à criação para trazer redenção ao seu povo. E João, aqui o discípulo, o apóstolo, ele e outros apóstolos, e todos que viveram em sua época, podiam testificar e dizer: vimos a sua glória. Nós vimos a glória dele. A glória de que nós vimos nele, nós não vimos apenas um homem rejeitado entre os homens, nós vimos o Rei da glória, nós vimos o Rei encarnado, nós vimos o Filho de Deus em toda a sua glória, e a glória dele era como a glória do Filho único do Pai, era a glória do Filho de Deus. Meus irmãos, eu quero finalizar isso aqui lhe perguntando: o que você vai fazer diante dessa mensagem que é exposta diante dos seus olhos? Alguns de vocês precisam se dispor a se tornarem arautos dessa mensagem. No seu ambiente de faculdade, você precisa pedir a Deus que lhe dê sabedoria para argumentar e defender a sua fé, mostrar que existe um Deus Criador, Ele tem nome, seu nome é Jesus. No seu ambiente de trabalho, você poder testificar que o sentido maior não é uma lenda, mas é uma verdade. Ter coragem de pregar, sabendo que de uma das duas coisas vai acontecer. A maioria das vezes é rejeição. Você já sabe que a maioria é assim, porque muitos são chamados,
Há poucos são os escolhidos, então você já sabe que a maioria vai rejeitar. Ele veio para querer ser, os seus não receberam. Você acha que quando você pregar todo mundo vai querer? Não, você já sabe que vai ter rejeição, mas você sabe, assim fizeram com ele, assim vão fazer com você. Sofra e fique feliz. Mas também vai ser poder se alegrar, porque no meio de tanta gente que vai rejeitar, vai ter aqueles que vão aceitar, e só vão aceitar porque é o próprio Deus tocando em seus corações. Nesse sentido, ore pelas pessoas com quem você proclama o Evangelho, porque se é só obra de Deus, não é um esforço humano. Então dobre seus joelhos, interceda pelas pessoas, ore pela conversão de seus entes queridos, quem sabe seu pai ou sua mãe, um tio, um amigo, um primo, um filho. Ore para que Deus converta. Deus pode fazer isso. Se alguém se converteu, não foi da vontade da carne, nem da vontade do sangue, foi da vontade de Deus. Ore por isso, para que Deus traga mais conversão a esse mundo. Naquelas horas que você começar a achar que as trevas estão dominando, você vê tanto casamento se acabando, você vê jovens bonitos deixando a sua juventude ser estragada, mocinhas que poderiam crescer sendo mulheres como colunas de palácio, sendo estragadas nesse mundo. Quando você começar a ver a maldade por todo lado, você lembra: a luz brilha nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Tem hora que me dá um desespero quando eu começo a ver tanta coisa errada no mundo. Eu fecho os olhos e falo: Senhor, me ajude a crer que Tu és Deus presente. E é por isso que a gente lê o Evangelho, porque o Evangelho é para despertar fé, mas o Evangelho também é para confirmar a fé de quem tem, para você não perder sua fé, para você não esfriar sua fé. Creia no bendito Filho de Deus e continue crendo. Não deixe essa fé se apagar, não deixe o seu coração esfriando. Suplique ao eterno Deus, Ele ouve, Ele é quem dá a vida, e quando Ele dá o toque de vida, isso brilha a luz no meio dos homens. Creia nele, propague essa mensagem. Eu acho que essa é uma excelente maneira da gente divulgar o Evangelho nesse período que estamos vivendo. Que Deus abençoe as nossas vidas e fortaleça a nossa fé, para que possamos ter a nossa fé depositada no bendito Filho de Deus e fiquemos maravilhados com a glória do unigênito do Pai. Que Deus nos abençoe. Amém.